Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Olá Mônica, tudo bem com vocês? Então, vou dar continuidade aqui, né, às nossas lives sobre tireoide. Olá Renata, tudo bem? E a nossa segunda live, né, ontem teve uma live, hoje está tendo a segunda, quinta-feira terá outra e sexta-feira terá outra. E pode ser que no sábado eu abra uma live só para responder as perguntas de vocês, porque eu sei que vocês têm muita dúvida de tireoide, né? É incrível a quantidade de dúvidas que vocês têm de tireoide. Mas vamos lá. O tema da nossa live de hoje, assim como eu coloquei lá no cronograma, é um tema relacionado à nutrição da tireoide. Eu quero que vocês entendam uma frase que eu vivo dizendo, né? Que eu quero repetir aqui exaustivamente, tá? Sobre corpo nutrido não fica doente. Eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês. Corpo nutrido não fica doente. Isso vale para a tireoide. Uma tireoide nutrida não fica doente. E ela funciona, né? E aí vocês vão falar assim, mas eu me alimento super bem, né? Essa é a frase que eu mais escuto. Mas eu me alimento super bem. O fato de você se alimentar bem, né? Vamos colocar aqui entre parênteses, né? Entre chaves. O que é alimentar bem? Então, o fato da gente comer certo não quer dizer que a sua célula está nutrida. Eu vou explicar aqui um mecanismo para vocês que eu acho super importante de vocês entenderem. A gente come o alimento, né? Esse alimento ele tem que ser mastigado, digerido e absorvido. São 3 etapas muito importantes que nós precisamos realizar. Se a gente não realizar essas etapas, você pode comer a melhor comida da face da terra, você pode comer a comida mais nutritiva, mas você não vai absorver o nutriente. Mas vamos imaginar que você mastiga corretamente o alimento, o seu estômago funciona bem, o seu intestino está funcionando bem e você está absorvendo o nutriente e ele aparece no exame de sangue. Aparecer no exame de sangue também não significa que esse nutriente está entrando na célula. E beleza, né? Você fez lá o exame, deu vitamina B12 alta, mas você tem sintomas de deficiência de vitamina B12. Eu estou dando um exemplo aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Então, quando você tem a deficiência de B12, você tem B12 alta, mas você tem sintomas de deficiência de B12, pode ser que esse resultado ele está relacionado ao que você tem na corrente sanguínea. O que você tem na corrente sanguínea não significa absolutamente nada. Por quê? Porque todo nutriente ele tem que entrar dentro da célula. E entrar dentro da célula também não significa que ele está funcionando. Ele tem que entrar dentro da célula e funcionar, ativar a célula. Aí vocês vão falar assim, nossa doutora, mas como é que eu vou saber se está entrando na célula e se está funcionando? O único jeito que a gente tem, né, a gente pode dosar os nutrientes dentro de eritrócitos, que é uma célula que a gente tem, que é do sangue, dentro da hemácia, que a gente consegue dosar certinho esse nutriente intracelular. Mas a outra forma da gente saber se o nutriente está funcionando é você parar de ter os sintomas daquela deficiência. Claro que todo sintoma ele é multifatorial, né? Mas a gente tem que observar se está realmente funcionando. Exemplo, eu tenho vitamina B12 alta, exemplo, tá gente? Não sou mas eu estou usando para vocês entenderem, fica mais fácil. Eu tenho vitamina B12 alta, mas eu estou com memória ruim ainda. Pode ser que essa vitamina B12 alta não esteja entrando dentro da célula do meu neurônio, lá dentro do meu neurônio. Então não está adiantando, né? É isso que eu quero que vocês entendam.
Para a tireoide não é diferente. A gente precisa do nutriente entrando dentro da célula da tireoide. O primeiro nutriente que eu falei ontem, né, lá na live de ontem, o primeiro nutriente, talvez o mais importante para a tireoide, é o iodo. O iodo, ele é o mineral ou o íon mais importante para o funcionamento da tireoide. Não existe tireoide funcionando sem iodo. Aí, né, muita gente vai falar assim, mas a gente já tem iodo não sei na onde, no sal, na farinha de trigo, né, nem sei se tem, acho que na farinha de trigo não tem não, mas tem no sal. Só que às vezes a pessoa, ela come muito produto industrializado. Esse produto industrializado, ele é um cloreto de sódio, ele é um produto químico, ele não é sal de verdade. Né? Porque o sal de verdade, o sal integral que é tirado lá do mar, ele já tem iodo natural na sua constituição. Mas vamos voltar à nutrição. Então vamos imaginar que a pessoa já come muito, né? Come muito produto industrializado, repleto de sal. Esse sal não é o sal de verdade, é o cloreto de sódio produzido em laboratório. Esse laboratório, esse sal não tem os minerais, não tem iodo, não tem magnésio, não tem boro, não tem nada nesse sódio. É cloreto de sódio. Cloreto de sódio, ele salga, mas não é sal. Esse é o primeiro ponto. Vocês têm que entender, tá? Então, se o iodo não está presente na tireoide, eu não tenho produção dos hormônios tireoidianos. Ponto. Eu falei isso na aula passada. Porque a base da produção dos hormônios tireoidianos são duas. Eu preciso de duas coisas para os hormônios tireoidianos serem produzidos. Eu preciso de iodo e eu preciso de tirosina. Tirosina ou L-tirosina é um aminoácido. Esse aminoácido é a base da tireoglobulina, que é a proteína que vai ser peroxidada e vai produzir T3 e T4, especialmente T4 e T3. Então, olha, eu preciso de dois nutrientes para a tireoide produzir hormônio. Eu preciso de um aminoácido. Sem ele eu não tenho produção hormonal. E eu preciso de iodo. São as duas condições sine qua non para a tireoide funcionar. Se eu não tiver essas duas condições, eu não tenho uma tireoide que funciona. Ponto. Não tem produção hormonal. Então a gente precisa de corrigir isso inicialmente. Como é que eu vou corrigir? Eu vou olhar a dosagem de iodo. Eu posso olhar a nutrição, né, o aporte de aminoácidos que esse paciente tem. Hoje mesmo eu presenciei uma paciente que ela parou de comer carne há muitos anos. E essa parada da ingestão de carne vermelha deixou ela muito desnutrida. Então a gente olha, a gente vê as queixas do paciente, a gente vê os exames, a gente vê a alimentação, a gente correlaciona tudo e a gente infere. Assim, olha, provavelmente você não está ingerindo aminoácido suficiente para sobrar para a tireoide. Então essas são as duas coisas mais importantes que eu preciso para a produção dos hormônios tireoidianos. E aí nós temos um outro problema muito grave na nossa sociedade que impede a nutrição da tireoide corretamente, que é o uso do flúor. O flúor é um mineral também, né? Ele é um íon que ele é muito mais eletronegativo do que o iodo e ele vai sugar o iodo, ele vai tirar o iodo da tireoide e assumir o papel desse iodo. Tá travando, gente? A live? Fala aí se tá travando. Se estiver travando, acho que aqui na minha tá bem tranquila. Bom, então olha só, nós temos um problema hoje muito importante
que dificulta a nutrição da tireoide. Tá travando? Ou tá tranquilo? Tá, então peraí, deixa eu só trocar aqui a minha internet. Voltou?